Fala, torcida do Vascão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações do Vasco da Gama. Pessoal, vamos aqui com comentários do SBT Esportes. Hoje não teve Globo Esporte, não falaram do Vasco, então vamos aqui com Pedrosa, pessoal. Já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Tá nervoso. Coutinho chegou à marca de 50 jogos no Vasco, na expectativa por uma sequência entre os titulares. Interessante, um cara tão grande, né, tão associado ao Vasco, ele tem só 50 jogos com a camisa, né? O Cruz Maltino volta a campo no domingo contra o Cruzeiro. Roda o VT. 50 vezes Coutinho. O ídolo Cruz Maltino completou 50 jogos pelo Vasco na partida contra o Palmeiras no último domingo. O número leva em consideração as duas passagens do meia no clube que o revelou. Desde que retornou ao futebol brasileiro, foram 6 jogos disputados e um gol marcado contra o rival Flamengo no Maracanã. Entrando aos poucos na equipe, Coutinho começa a mostrar as credenciais. Além do gol contra o Flamengo, o meia também mudou o desempenho da equipe contra o Palmeiras. Já na primeira passagem, foram 5 gols em 44 jogos. Entrando aos poucos na equipe, Coutinho começa a mostrar as credenciais. Além do gol contra o Flamengo, o meia melhorou o desempenho da equipe contra o Palmeiras. Com dribles desconcertantes, o meia foi elogiado pelo técnico Rafael Paiva, que informou que o plano é ter Coutinho em campo na maior sequência possível. É um jogador que pensa diferente da maioria dos jogadores, tem uma capacidade técnica, interpretativa do jogo absurda e está se sentindo confiante. Eu acho que, em primeiro lugar, o plano para o Coutinho é mantê-lo na maior sequência possível de jogos sem perdê-lo, né? Eu quero saber se você queria Payet e Coutinho juntos ao mesmo tempo, no mesmo momento, na partida de futebol, Lucas Pedrosa? Sim, eu entendo que o futebol hoje em dia, Fernanda, você tem a fase defensiva, que você tem que marcar muito bem sem a bola. O Vasco tem uma característica de ser um time aguerrido justamente por ser um time combativo, que briga por cada bola e tudo mais. Mas quando você tem 2 craques que têm de nível mundial, que recebem altos salários, e é claro, o Payet já vem jogando com uma sequência maior, o Coutinho tá pegando a sua minutagem agora, e você não coloca pelo menos eles para jogarem 10, 15 minutos juntos, eu acho que você abre mão de qualidade. Você escolhe piorar o seu time. Porque muita gente tem o Payet, tem o Coutinho como alvo quando eles não estão em um grande dia, mas as pessoas esquecem que os grandes craques também precisam de companhia. Os grandes craques precisam de pessoas que conseguem acompanhar o seu próprio raciocínio. E o que eu vejo do Coutinho e do Payet é que eles têm um QI de futebol um nível muito acima do esperado. Então, assim, tem que ser sempre assim, Pedro? Eles têm que jogar sempre juntos? É claro que não, cada jogo tem sua característica. Agora, não colocar eles um pouquinho para jogar juntos... Isso não aconteceu ainda, Isso aconteceu uma vez só em muitos poucos minutos. Foi contra o Grêmio? Foi lá atrás, foi contra o Grêmio, se eu não me engano, foi lá atrás. Eu não vou lembrar agora exatamente. Mas enfim, se você for parar para pensar no último jogo agora, o Vasco estava perdendo para o Palmeiras de 1-0. O Payet estava jogando demais? Não, mas ele estava sentindo falta de companhia dentro de campo. O que aconteceu? Sai Payet, entra Coutinho. O que aconteceu com o Coutinho? Ele sentiu falta de companhia dentro de campo. Então, assim, eu acho que são 2 jogadores, inclusive, que têm características diferentes. O Coutinho é muito mais definidor do que o Payet. O Payet é mais um facilitador. E outra coisa que as pessoas precisam se lembrar. O único veterano dessa história toda é o Payet. O Coutinho não é veterano. Ele tem 32 anos. Ele sempre foi um jogador, além do talento extraordinário que ele tem, tático. Ele sempre se encaixou muito bem nos times que ele atuou. Então, assim, eu não vejo por que não dar uma oportunidade desses 2 atletas jogarem juntos. Você concorda, Vini Casagrande? Concordo. Para tristeza do povo, dessa vez eu concordo. Não vão brigar! Puxa, eu concordo. Eu acho queria que vocês brigassem. Eu tava doido pra ver uma briga hoje, que eu tô nervosa hoje. E o Pedrosa, no argumento final dele ali, acabou dando o que eu ia falar. Gente, muita gente trata o Coutinho como se ele tivesse em fim de carreira. Não é assim. Ele tem 32 anos, que 32 acabou de mencionar. É um jogador jovem ainda, se a gente for parar e analisar. Tudo bem, ele tem um histórico de lesões musculares que preocupa? Sim, beleza. Só que ele não é um jogador experiente, tal como é o Payet. Eu não vejo nenhum problema. Quantos anos tem o Payet? 37. 37, é o jogador mais experiente. Mas, assim, eu acho que craque tem que jogar junto. Óbvio, eles não vão jogar 90 minutos juntos. Sim. Mas eu acho que eles têm que iniciar a partida. Estamos falando de 2 craques. E só um ponto. O meio do Flamengo, nos últimos anos, foi formado por quem?
Arrascaeta. Não. E Everton Ribeiro. Dois jogadores que, teoricamente, sem a bola, eles ajudam um pouco. O Everton Ribeiro até mais, tem mais essa consciência tática. Mas assim, quando você tem dois jogadores assim, você não ganha só na defesa quando você está se defendendo. Você ganha porque você tem a bola. E a melhor maneira de você se defender é com a bola. Olha o que eu tô bebendo pra gente ir pro break. Água. Água? Então vai lá. Vai vir água você também. O David marca, mas eles voltam para ajudar. Eles voltam para ajudar, por quê? Porque o nosso meio de campo não é criativo o suficiente para segurar o nosso ataque lá na frente, na defesa deles. Pô, desde que o mundo é mundo. Isso daí ninguém precisa me falar que eu sei. Se o nosso ataque é forte, a defesa deles não sai. O meio de campo deles não vem com tanta ousadia. Essa é a realidade. Nós estamos sem um meio de campo criativo, porque nós temos o maior criador, tá no banco, porra, esperando o Payet cansar e não fazer nada, com todo o respeito, mas não fez absolutamente nada que valesse a sua camisa 10, né? Estou falando da partida de ontem. Fez nada que valesse a sua camisa 10 ontem. Quando ele saiu, entrou o Felipe Coutinho, que tem que pegar 10 e botar nele. Se fosse o caso de negócio de 10, entendeu? Então, assim, é muito difícil você ter hoje sem falar que foi uma arbitragem podre, mas já vem isso aqui no Brasil há muito tempo, então eu não vou nem falar sobre isso. Mas eu acho que nessa paradinha que a gente vai ter agora, John, é o suficiente para arrumar um jeito desses caras jogarem. Eu acho que é um dever do técnico, né? Se ele quer, de fato, ser um técnico de ponta, ele tem que ter coragem de tomar decisões importantes, como essa que você está dizendo. Barrar quem tiver que barrar, colocar quem tiver que colocar, fazer dois craques internacionais jogarem juntos. Tudo isso é um dever do técnico, para que ele vire um técnico de ponta. Mas eu acho que ele quis privilegiar os jogadores, né, que vinham tendo ali uma sequência positiva, mas não dá em absoluto para o João Vitor ficar de fora, não dá em absoluto para o Felipe Coutinho ficar de fora, né? Principalmente em jogos grandes, em jogos quando o adversário, no caso de ontem, né, ele está melhor preparado, eu diria, tecnicamente, tem um time melhor, um time que está nos últimos anos, é atual bicampeão brasileiro, né? Então, é um time que... E ontem, não sei se você viu, pós-jogo, a entrevista do técnico Abel Ferreira. Ele dizendo que tem males que vêm para o bem, né? Claro que o Palmeiras não queria ficar fora da Copa do Brasil e da Libertadores, mas o fato de estar jogando só uma competição faz com que ele consiga manter o time, que o time fique mais descansado, sabe? E que ele consiga ficar mais em casa. Foi uma coisa que chamou bem a atenção na coletiva dele ontem. E o Vasco não, o Vasco está jogando duas competições, né? Está na semifinal do campeonato da Copa do Brasil, mas precisa produzir mais. Porque com aquilo que produziu ontem, independente do erro do Ryan, independente do erro do árbitro, que a gente precisa falar, não dá para a gente tapar o sol com uma peneira. Mas, independente disso, o Vasco precisa criar mais. O Vasco precisa ser mais efetivo, principalmente no setor de meio campo e ataque, para poder chegar à final da Copa do Brasil. Está todo mundo dizendo que vai ser a final da Copa do Brasil Vasco e Flamengo. Mas hoje, ou pelo menos ontem, né, e assisti os dois jogos que eles foram em sequência, nem Vasco nem Flamengo estão merecendo chegar à final da Copa do Brasil. O Corinthians está na zona de rebaixamento ainda, mas tem jogado bem nas Copas. E o Atlético Mineiro tem craques como Paulinho, Hulk, Scarpa. Enfim, eu acho que precisa melhorar o rendimento, né? Você bem disse, o Vasco ficou aí uma semana sem jogar, só treinando, e apresentou um repertório muito ruim na tarde de ontem lá em Brasília, que eu preciso defender o Pedrinho, porque essa venda foi feita pela 777 e o Vasco perdeu muito, ganhou financeiramente, mas perdeu muito tecnicamente o fato desse jogo não ter sido em São Januário. Inclusive na pressão que o árbitro sofre
quando está apitando o jogo num campo do adversário. O que você acha? Ok, tecnicamente falando, você está coberto de razão. Mas, independentemente da falha, que houve, uma falha do menino, do jovem Ryan, pô, mas não foi só essa falha, não. É que essa falha resultou em gol deles. Mas, cara, quantas falhas houveram ontem? Quantas decisões erradas vários jogadores tomaram ontem? Porque ontem jogaram contra um time, como você bem disse, muitíssimo bem treinado, que está acostumado a manter um placar e amassar o adversário. Taticamente falando, tem bons jogadores, o Veiga realmente é um jogador diferenciado. Agora, a gente tem que entender qual é o propósito do Vasco. É tomar um gol para depois começar a jogar bem? É isso aí, torcida do Vascão. O Maicon completa 50 jogos pelo Vasco e comentou, né? Orgulho em atingir esta marca. Apesar do revés para o Palmeiras, o Vasco segue forte na temporada e sonha com voos mais altos como o bi da Copa do Brasil. No momento está na semifinal contra o Atlético Mineiro. Assim, uma das qualidades do técnico Rafael Paiva foi corrigir os problemas defensivos, o que contribui para o crescimento de determinados jogadores no ano. Um deles é o zagueiro Maicon, que completou 50 jogos pelo clube. O Vasco cresceu muito e está em um momento muito estável. Mas sempre estamos em busca de melhorar a cada dia. Estamos em busca de melhorar cada dia. Nossa luta e trabalho diário é pensando em coisas grandes, disse ao site oficial do Clube Carioca. Representa muito para mim alcançar um número importante em um clube como o Vasco. Sinto-me orgulhoso em atingir esta marca e honrado por representar esta camisa tão pesada. Que venham mais 50 jogos, completou o camisa 4. O God of Zaga, apelido por causa da semelhança física com o personagem Kratos do jogo God of War, revelou a felicidade em defender o clube carioca. Além disso, o experiente atleta se tornou uma referência para os meninos da base e falou sobre a relação com os mais jovens. Tem sido uma honra vestir uma camisa com um peso tão grande no futebol mundial, onde tantos outros craques tiveram passagem brilhantes aqui. O Vasco tem grandes zagueiros em sua história, como Bellini, o Mauro Galvão, por exemplo, além de nomes como Dinamite, Romário, Pedrinho, Felipe Edmundo e o Gigante. É um gigante, afirmou. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Desde já agradeço, valeu.